Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja nos nossos corações, nos fortalecendo, nos ajudando a caminhar todos os dias, glorificando o seu nome, independentemente das circunstâncias pelas quais nós passamos. Nós vamos iniciar o nosso culto nessa noite, dando graças a Deus pela lembrança que nós temos a oportunidade de vivenciar durante esta semana, o dia em que Jesus Cristo nasceu. Nós vamos iniciar o nosso culto fazendo a leitura no livro de Isaías, no capítulo 9, os versículos 2 e depois, na sequência, os versículos 6 e 7. Eu vou ler e os irmãos acompanham. Isaías, capítulo 9, versículos 2, 6 e 7. Leiamos. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o restabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Vamos cantar o hino de número 230, adorando ao nosso Deus. É um convite à adoração ao nosso Deus. Fiéis, triunfantes e alegres, sim, vinde a Belém, já movidos de amor. Nasceu vosso Rei, o Messias prometido. Oh, vinde, adoremos. Oh, vinde, adoremos, oh, vinde, adoremos ao nosso Senhor. Olhai, admirados, a sua humildade, os anjos o louvam com grande fervor, pois veio conosco habitar encarnado. Oh, vinde, adoremos, oh, vinde, adoremos, oh, vinde, adoremos.
fazer uma oração, irmãos. Uma oração de adoração ao Senhor. Senhor nosso Deus, eterno Pai, louvado seja o Teu nome pela grandeza da Tua majestade, pela Tua força, pelo Teu poder, porque o Senhor é Deus de eternidade a eternidade. O Senhor é Deus soberano, é Deus supremo, é Deus acima de todos os reinos, acima de todos os deuses. Nós te louvamos e te adoramos, ó Deus, porque nós sabemos que o Senhor é quem pode todas as coisas. O Senhor nos fez, nós somos ovelhas do teu rebanho, rebanho do teu pastoreio. Nós te adoramos, Senhor, pela grandeza do teu nome, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por tudo que o Senhor tem feito no meio do teu povo, por tudo, ó Deus, que o Senhor pode fazer e fará nas nossas vidas. Nós te louvamos e te adoramos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Para o nosso momento de contrição, nós vamos ler ainda em Isaías, o capítulo 43, versículo 25. Isaías 43, versículo 25. Leamos. Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro. Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro. O fato de o Senhor não se lembrar dos nossos pecados, o fato de Ele mesmo apagar as nossas transgressões, não nos dá autoridade, não nos dá possibilidade de vivermos em pecado. Nós devemos abandonar os pecados completamente e buscar socorro no Senhor para viver uma vida de santidade, para viver uma vida que glorifique o nome do Senhor. É o que nós vamos fazer nesse momento, em oração silenciosa. E a oração silenciosa será quebrada com o cântico do hino de número 237. Oremos, irmãos. De intercessão, nós vamos ler ainda no livro de Isaías, no capítulo 49, os versículos de 14 ao 16. Isaías 49, de 14 a 16. Leiamos. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia,
não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Nesse momento, irmãos, nós vamos orar silenciosamente pelos motivos que nós trazemos no nosso coração. A palavra de Deus nos manda interceder por todos os homens, nos manda interceder por aqueles que estão investidos de autoridade, para que nós tenhamos vida mansa e tranquila. A palavra de Deus nos manda interceder pelos nossos inimigos. Jesus diz lá em Mateus, no capítulo 5, versículos 43 e 44, ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então, é estranho às vezes para a gente considerar que nós devemos estar intercedendo por pessoas que não nos querem bem. Mas vamos interceder, vamos orar. E vamos nos lembrar de fazer isso não só no momento do culto, mas todos os dias, no nosso momento de oração, naquele momento que nós separamos para interceder, para estar na presença de Deus, para estar guardados no nosso aposento, né, para o nosso momento de intimidade com o Senhor. Nós devemos estar, sim, sempre intercedendo por nós e pelos outros. Não vamos nos esquecer, irmãos, de interceder pela igreja perseguida. Não vamos nos esquecer de interceder pela nossa igreja, pelos nossos queridos. Nós temos o nosso projeto, eu sei que tem alguém orando por mim. Não se esqueça de interceder pelo seu companheiro de oração durante o ano. Nós vamos continuar com esse projeto até no próximo ano. Enquanto nós não voltarmos às atividades normais, nós vamos permanecer com a mesma pessoa intercedendo por ela. Então, lembre-se, interceda também por ela. Vamos orar silenciosamente, intercedendo por todos os motivos que nós trazemos no nosso coração e na nossa mente. E depois, então, o silêncio será quebrado com o cântico de mais um hino. Vamos orar. Os anjos harmonia cantam glória ao Rei Jesus, paz aos homens que alegria, paz com Deus em plena luz. Ouçam povos exultantes, ergam salmos triunfantes, aclamando seu Senhor, nasce Cristo Redentor. Exultai, ó terra e céus, dando glória ao homem Deus. Cristo eternamente honrado, do seu trono se ausentou, entre os homens encarnado, Deus conosco se mostrou. Quão bondosa divindade, quão gloriosa humanidade, salve Cristo Emmanuel, luz do mundo, Deus fiel. Exultai, ó terra e céus, dando glória ao homem Deus.
Irmãos, nós vamos agora ter um momento de adoração com cânticos e depois nós passamos a palavra para o pastor que trará a mensagem do Senhor para os nossos corações. Que a paz do Senhor esteja com todos e que nós tenhamos uma semana abençoada na presença do Senhor Jesus e nos lembrando sempre do amor de Deus para conosco, que o Natal significa que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Sempre reinando, soberano.
A graça do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo seja com todos. Vamos orar para fazermos a leitura da Palavra de Deus e fazermos a nossa reflexão desta noite. Senhor Deus, nosso eterno Pai, nós te damos graças, nós te louvamos porque Tu estás conosco sempre. Tu tens cuidado de nós. Tu nos tens mostrado, ó Deus, e tens feito saber que Tu tens cumprido todas as Tuas promessas para com o Teu povo. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo momento que vivemos. Nós estamos, nestes dias, celebrando a memória do nascimento do Teu Filho Jesus Cristo, da encarnação do Verbo, da manifestação, Tua manifestação, a manifestação de Deus entre os homens, na pessoa do Filho Jesus Cristo. Nós te agradecemos e te louvamos, ó Deus, por toda a maravilha Tua que nos é mostrada nisso. Nós te suplicamos que ilumines o nosso entendimento, nos dês o discernimento de que nós necessitamos, para compreendermos com clareza a Tua palavra, para assim estarmos prontos para crermos nela com todo o nosso coração, com todo o nosso ser, com todo o nosso entendimento. E assim vivermos, ó Deus, como verdadeiros filhos, resgatados pelo Teu Filho Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador, que perdoou os nossos pecados, que morreu na cruz por nós para nos redimir de todos os nossos pecados. Fez assim com todo o Seu povo, de toda a história da humanidade. Nós te agradecemos e te louvamos e te bendizemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O texto que nós vamos ler descreve por Mateus a comunicação do anjo enviado pelo Senhor do que estava para acontecer. A gravidez de Maria, o que estava se passando, do que se tratava, e José, claro, desposado com Maria, precisava saber disso. Então, o texto diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, ou pelo Senhor, por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Que o Senhor Deus nos abençoe, ilumine o nosso entendimento, nos dê a sabedoria de que nós necessitamos para compreendermos a sua palavra, para compreendendo, crermos na sua palavra e crendo de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, nós verdadeiramente a vivamos. Esta narrativa é interessante, diferentemente da narrativa de Lucas, que nós vamos ler e comentar na semana que vem. Essa narrativa nos fala da conversa do anjo com José. Ele não conversa com Maria. Conversa com José. O autor do texto, o escritor do texto aqui, nos diz que o nascimento de Jesus foi assim.
Maria estava desposada com José. Estavam com o compromisso de casamento, estavam comprometidos, estavam casados. Mas numa fase do casamento em que eles ainda não estavam vivendo juntos. Era como se nós não temos modelo semelhante na nossa cultura para imaginarmos isso e compreendermos bem. Estavam prometidos, estavam casados, mas ainda não estavam na fase de viverem juntos e de coabitarem. Por essa razão, não haviam coabitado ainda. Nem coabitado no sentido de morar junto, como no sentido de se deitarem, de terem o ato conjugal. Isso não havia acontecido. O texto está dizendo aqui que isso não havia acontecido. Agora Maria está grávida e o anjo, e José ficou sabendo. José está sabendo que Maria está grávida. Qual o próximo passo? O próximo passo é assumir o casamento para que tudo esteja dentro ou de conformidade com os valores daquele contexto, daquela época. José assume esse compromisso e resolve deixar Maria em segredo. Dessa forma, ele estaria assumindo a responsabilidade sobre a gravidez de Maria, mas ele não conviveria com ela, ele não permaneceria com ela, porque ele sabia que o filho não era dele. Não sabendo ainda do que se tratava, ele sendo justo, não querendo infamar ou difamar Maria, o que ele fez? Ele decidiu ir embora. Se minha mulher está grávida, mas o filho não é meu, porque nós não coabitamos ainda, então eu sei que o filho não é meu, o filho é de outro. Então eu vou embora, eu vou deixá-lo e vou embora. Enquanto ele estava ponderando sobre isso, enquanto ele estava pensando nisso, planejando isso, num sonho, um anjo do Senhor veio e falou com ele. E o orientou e disse a ele do que se tratava. Disse a ele que o que aconteceu com Maria não era o que ele estava pensando. Era fruto do Espírito Santo, o ente gerado no ventre de Maria. Isso, sendo José um homem da casa de Judá e da casa de Davi, e um homem com conhecimento da história do seu povo, ele conhecia as promessas, ele sabia que haveria de vir o Messias, o Salvador, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele conhecia certamente a profecia de Isaías: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ele tinha conhecimento dessas coisas. Ele era um homem fiel a Deus, era um homem temente a Deus. Portanto, necessariamente ele tinha conhecimento de todas essas coisas. E agora o anjo do Senhor está dizendo a ele que o que aconteceu com Maria é obra do Espírito Santo. Que ele não deve ter nenhum receio de receber Maria como sua esposa, de tomar Maria como sua mulher, porque o que aconteceu com ela não é obra de homem, não é obra humana. Não era o que se passava pela cabeça dele, mas era a obra do Espírito Santo. Como ele era um homem temente a Deus, ele creu nisso que o anjo lhe disse. Ele aceitou isso que o anjo lhe disse, tomou isso como verdade absoluta. E com paz, com tranquilidade, ele tomou Maria como sua mulher. Contudo, não a conheceu até que Jesus nasceu. Antes de Jesus nascer, José e Maria não coabitaram. Então, o que nós vemos é o cumprimento de Deus, cumprimento de profecia, mais de 700 ou aproximadamente 700 anos antes. Profecia feita pelo profeta Isaías, lá no capítulo 7 do profeta Isaías, está esta informação, que o ente gerado em Maria seria chamado de Emanuel. E o que nós vemos é a atitude de fé, de submissão, de obediência de José, se entregando
completamente como fez Maria, e nós veremos isso na descrição feita por Lucas, a disposição, a disponibilidade de Maria, a maneira como ela, de modo submisso e temente ao Senhor, se coloca à disposição, se coloca de prontidão, se coloca nas mãos do Senhor para que o Senhor faça na vida dela, faça com ela tudo conforme a vontade dele. José se dispôs, aceitou aquilo que o anjo disse, compreendeu, creu, tomou Maria como sua mulher. E nós conhecemos a história, o acompanhamento, o cuidado de José o tempo todo com Maria, tanto quanto a Bíblia nos dá em informação, nós temos conhecimento da tranquilidade, da paz, porque isso é obra do Senhor, não se trata de uma situação em que há necessidade de uma intervenção de alguém que tente convencer a outra pessoa que aquilo que está acontecendo é algo de Deus, então ela precisa aceitar e a pessoa dá trabalho para reconhecer, para aceitar e aceita com dúvidas. Não tem nada disso, é obra do Senhor, O problema que nós enfrentamos hoje, e enfrentamos durante a história, a humanidade, o povo de Deus enfrenta durante a sua história, é o problema da incredulidade de muitos, que consideram isso como lenda, considera isso como mito. É lamentável, é triste que muitas pessoas não acreditem. É triste que muitas pessoas religiosas, cristianizadas, não acreditem nisso que nós estamos lendo aqui. Muitos argumentam que isto que está escrito aqui é apenas uma figura, é apenas uma ilustração para demonstrar algo que Deus fez, mas que não é necessariamente assim. Ou seja, que Jesus Cristo não foi necessariamente concebido pelo Espírito Santo, mas para nós entendermos a intenção de Deus, o propósito de Deus, a ação de Deus, a maneira como Deus age, como Deus faz as coisas. Então a história é contada desse jeito aqui, porque põe as coisas todas no lugar e fica parecendo que está tudo bem, que está tudo certo, e muitas pessoas aceitam. E nós, que verdadeiramente cremos, somos muitas vezes criticados, zombados, porque nós acreditamos nisso. Olha, podem ter certeza de uma coisa: se for estupidez acreditar nisso, eu sou um estúpido. Se for tolice acreditar nisso, eu sou um tolo. Não me importa o que as pessoas que não acreditam pensem a meu respeito ou a respeito daquilo que o texto está dizendo, atribuindo a esta narrativa, a esta descrição feita pelo autor do texto, Mateus, a qualidade de mera figura, de mera ilustração, de mero símbolo. Não tem problema. Eu só me entristeço e lamento pelas pessoas que não creem. Porque quem não crê não pode ter a alegria de quem crê. José ouviu o que o anjo lhe disse, compreendeu, creu, aceitou, viveu, assumiu Maria como sua esposa e, com certeza, até certo momento, até certo tempo, José viu tudo o que estava acontecendo com o seu filho, com o filho de Deus, que era como seu filho, de quem ele assumiu, socialmente ele assumiu a paternidade, com quem ele conviveu, a quem ele viu crescer, a respeito de quem ele ouviu tantas coisas. Tantas declarações, tantas verdades, tantas declarações proféticas que foram feitas a respeito de Jesus. Quando, no início, Mateus não diz isso, mas Lucas diz isso. Coisas que ele fala a respeito desse Jesus e que fazem a ligação, mostram-nos a ligação que existe entre este ente gerado agora e sendo gestado no ventre de Maria e tudo aquilo que todas as escrituras sagradas, desde Moisés e por meio de todos os profetas, disseram a respeito dele ou dizem a respeito dele. Nós temos informações, nós temos elementos em abundância. São argumentos corroborativos para que nós creiamos e descansemos na confiança que, crendo, nós temos em Deus e no fato de que isso que nós estamos lendo
é verdade. É declaração da verdade da palavra de Deus. Conhecermos isso, compreendermos e crermos é o que faz com que a celebração do Natal nos nossos dias seja cheia do verdadeiro significado e, portanto, plena de sentido. Coisa que não é muito comum nos nossos dias. Mesmo dentro dos ambientes religiosos, cristianizados do nosso tempo. Mesmo com todas as expressões da fé cristã com respeito ao Natal. O que se atribui ao Natal nas celebrações natalinas de modo geral, não de modo absoluto, mas de modo geral, é muito pouco ou quase nada diante do verdadeiro significado do Natal. Enquanto José estava ponderando em deixar Maria para ir embora, porque ele pensava que a Maria havia coabitado com outro homem, o anjo do Senhor veio e falou com ele em sonho. Não se trata de um sonho comum, como os sonhos que nós conhecemos e costumamos ter. É uma coisa vinda de Deus, é um sonho dado por Deus, era uma maneira muito usada por Deus para se comunicar com pessoas do seu povo naquele tempo. Visões, sonhos, além da palavra dos profetas e além da palavra da lei que estava escrita, que fora dada lá por meio de Moisés. Então, agora José tomando conhecimento disso, José sabendo do que está acontecendo, ele se dispõe e ele compreende. E agora ele associa isso que está acontecendo e ele se vê fazendo parte disso que está acontecendo, que é algo que foi anunciado pelos profetas, é algo de Deus anunciado pelos profetas. É algo que o povo de Israel sabia que ia acontecer. O povo de Judá sabia que ia acontecer. Os filhos de Davi sabiam que ia acontecer. E está acontecendo agora. E José se vê participante disso. O anjo disse para José: a Maria dará à luz um filho e vocês porão nele o nome de Jesus. Como disse o profeta Isaías, ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Aqui está a expressão mais importante nesse texto e no próprio evento que dá sentido para nós ao Natal, o Natal de Jesus Cristo, para que nós o celebremos com conhecimento do seu significado e de maneira cheia de sentido, plena de sentido. Este Jesus que nasceu lá em Belém é Deus conosco. Emanuel, o nome Emanuel significa isso, por isso ele foi chamado de Emanuel. É um dos nomes que profeticamente foram apontados como sendo o nome de Jesus, não para ser o nome próprio pelo qual ele seria chamado na convivência diária, esse nome era Jesus, mas são significados da presença de Jesus Cristo no mundo. Emanuel é Deus conosco no mundo. Jesus Cristo, de acordo com o Evangelho de João, no primeiro capítulo, ele é o Criador de todas as coisas. Nada do que foi feito sem ele. Tudo feito por meio dele. No primeiro versículo do Evangelho de João está escrito: no princípio era o verbo logos, a palavra de Deus. No princípio era o verbo estava com Deus. E Deus era o verbo. Então esse que no princípio é o verbo está com Deus, Deus é ele. Isso nos fala da unidade divina de Pai, Filho e Espírito Santo. As suas manifestações distintas como Pai, como Filho, como Espírito Santo não o dividem. São manifestações distintas da unidade divina. E agora então nós vemos Deus conosco
gestado no ventre de uma mulher por obra do Espírito Santo, gerado naturalmente durante 40 semanas, dado à luz como um ser humano comum, recebendo um nome como um ser humano comum. O nome Jesus, Yeshua, é um nome absolutamente comum naquele contexto. Esta é uma das razões pelas quais ele era chamado de Jesus de Nazaré, porque tem outros Jesus de tantos lugares, tantos Jesus. Ele é distinguido assim, o Jesus de Nazaré. Então, este Jesus é Deus conosco. Ele é o Criador que nos fez à sua imagem e semelhança e que agora se faz à imagem e semelhança das suas criaturas. Celebrar o Natal de Jesus sem a compreensão disso, sem crer nisso. Quem é o Jesus da sua comunhão? Quem é o Jesus com quem você convive? Quem é o Jesus em quem você crê? Quem é o Jesus a quem você ama? Quem é o Jesus a quem você segue, se não for este? O Criador, que veio em carne à imagem e semelhança da sua criatura. A única diferença que existe entre o Jesus encarnado, o Emmanuel, Deus conosco, humanamente falando, e nós, seres humanos, é que nós somos pecadores e ele nunca pecou. Para satisfazermos as exigências da justiça de Deus, com a nossa própria vida, sofrendo a pena da morte, nós atenderíamos às exigências da justiça de Deus com respeito ao nosso pecado. Mas não haveria mais nada, não sobraria absolutamente nada para nós, não teríamos mais vida. Mas ele, Jesus Cristo, que nunca pecou, morre em nosso lugar para nos dar vida. Dessa maneira, ele satisfaz as exigências da justiça de Deus. Deus requer, portanto, a sua justiça do seu próprio Filho, que se fez carne e habitou entre nós. Emmanuel, Deus conosco. Ele não fez como muitas pessoas que se julgam muito importantes aí, que tratam com os outros como se fossem nada, de longe, à distância. Não, ele chega perto. Ele vem até aqui. E ele veio até aqui e, se fazendo homem, ele se aproximou dos miseráveis, dos mais pobres, dos mais sofredores, dos mais limitados, dos mais feios, aqueles em cujos corpos haviam distorções, deformações, porque não enxergavam, porque eram surdos, não falavam, eram mudos, eram aleijados, andavam mancando, andavam se arrastando, ou muitos eram carregados por outros, por misericórdia, por amor, porque não eram capazes de se mover sozinhos, de se movimentar sozinhos. Aqueles que moravam nos palácios tinham sempre as suas portas fechadas para Jesus Cristo, e isso continua assim. Tem muita gente que sai da sua casa, que não é um palácio no sentido literal, mas são lugares que as pessoas fazem como se fossem seus palácios, saem dali, vão para um templo, uma igreja, que parece um palacete, porque tem muita gente que não sai da sua casa para ir num pequeno salão, para ir num lugar que não tem a cara de igreja estruturada e aquelas coisas todas, querem ir em igrejas famosas, vão a igrejas famosas, vão a igrejas bonitas, a igrejas que ficam cheias de gente. Isso não significa de maneira nenhuma que essas pessoas de fato estejam tendo comunhão com Deus. Não significa que não estejam, que algumas não estejam, que ninguém esteja. Mas também não significa que estejam. Jesus Cristo disse àquela mulher samaritana que o lugar de verdadeira adoração não é delimitado, não é determinado por posição geográfica ou por estar dentro ou fora de alguma construção bonita ou feia. Não se trata disso. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Jesus Cristo disse que o verdadeiro culto é o culto daquele que é verdadeiro adorador, que adora em espírito e em verdade. Isso só é possível por meio de Jesus Cristo, em comunhão com Jesus Cristo, porque ele se fez Emmanuel, se fez Deus conosco, exatamente para possibilitar isso.
Ele se fez Emanuel, Deus conosco, para morrendo na cruz do Calvário, rasgar o escrito de dívida de pecado que existia contra nós, de maneira que, perdoados por Jesus Cristo, não há acusador que possa intentar acusação contra nós. E quando a palavra de Deus diz isso, está se referindo a Satanás como o principal dos acusadores. Satanás não tem a menor chance de ter qualquer vitória e de ter qualquer êxito contra um filho de Deus, se o acusar, seja lá de que pecado for, ou acusando-o, seja lá de que pecado for. Porque se Jesus Cristo morreu e ressuscitou por nós, quem intentará acusação contra os filhos de Deus? Se nós não compreendermos o verdadeiro sentido de Natal, do Natal, se nós não compreendermos a história de Jesus, o que ele veio fazer no mundo, tudo o que fez, como foi o fim do tempo da sua permanência física, visível, palpável aqui no mundo, a sua ressurreição, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão e a comunicação que ele continuou tendo conosco e continua tendo conosco, inicialmente através da sua palavra dada e registrada nas Escrituras Sagradas, e agora através do tempo de meditação, de reflexão, de oração, de conversa com Deus, de comunhão com Deus, por meio de Jesus Cristo sempre. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se nós não compreendermos isso e não crermos nisso, qual será o sentido do Natal para nós? Qual é o sentido verdadeiro de Natal para quem não conhece, não compreende, não crê nessas verdades? Ora, ele é Emanuel, é Deus conosco. E quando ele foi assunto aos céus, ele prometeu aos seus discípulos que enviaria outro Consolador e não os deixaria sós. Mas antes mesmo de ser assunto aos céus, quando ele diz aos seus discípulos qual é a sua grande missão, ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por favor, compreenda. O verdadeiro sentido do Natal não está no dia 25 de dezembro. O verdadeiro sentido do Natal está na pessoa de Jesus Cristo. E eu não vou nem dizer quem ele foi, quem ele é, quem ele será, porque ele é eternamente, ele é eterno, é pleno, absoluto, perfeito. Então, é preciso conhecer com discernimento para se crer na verdade que a palavra de Deus que nos é dada, preservada com integridade, que nos é dada como relato da verdade de Deus para nós, uma carta maravilhosa do amor de Deus, para quem quiser ler, para quem quiser conhecer, crer e viver. Então, esse Jesus veio para salvar o seu povo dos pecados deles. Para isso era necessário que ele fosse Deus conosco. E ele se fez Deus conosco. Por isso, um dos nomes deste Jesus, que está relacionado com a sua condição no mundo, é Deus conosco. Um dos nomes dele é esse, Emanuel. Mas ele também era o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, como diz o próprio profeta Isaías. São maravilhas a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Que quem pensa crer nele precisa conhecer para crer de verdade, para crer com integridade, para crer com conhecimento. Depois que José acordou, tendo tido este sonho, através do qual o anjo de Deus comunicou com ele estas verdades que estão escritas aqui, a verdade de que Jesus Cristo foi concebido pelo Espírito Santo e que José estava enganado quando intentou deixar Maria secretamente, mas agora sabendo da verdade ele não faz mais isso, ele crê na palavra de Deus, na mensagem do anjo, ele recebeu uma ordem do anjo. Veja, despertado José do sono, ele fez como lhe ordenara o anjo. O anjo não fez um convite para José, o anjo não pediu para José ponderar, não pediu para José fazer considerações. A autoridade da palavra de Deus lhe dá absoluta eficácia. Por essa razão, o simples fato do anjo ter dito a José qual era a verdade dos fatos foi suficiente para José tomar aquilo como uma ordem e fazer o que o anjo lhe havia ordenado. E o que foi que o anjo lhe ordenou? Não tenha medo, tome Maria como sua mulher, porque o que aconteceu com ela é obra do Espírito Santo. E então José tomou Maria, a recebeu como sua mulher,
mas não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem, cumprindo a ordem dada pelo anjo, lhe deu o nome de Jesus. Há muito para nós ponderarmos, para nós conversarmos, mas há muito para nós encontrarmos na palavra de Deus sobre Jesus. Há muito sobre Jesus. Ele é o centro de toda a Bíblia. E nós precisamos também, então, muito ler esta palavra para conhecermos tudo o que esta palavra nos fala a respeito de Jesus. Para, conhecendo, pedirmos a Deus que nos dê sabedoria para compreendermos. E compreendendo, pedirmos a Deus que nos socorra, que nos ajude para vivermos como verdadeiros filhos. Vivermos por modo digno do Evangelho, do reino de Deus, ao qual nós fomos chamados. Compreenda, considere, reflita, entenda, creia e viva. E já celebre este Natal conhecendo o seu verdadeiro significado, sem perder de maneira nenhuma, sem deixar escapar o seu verdadeiro sentido. Celebre o verdadeiro Natal. Isso só será possível com conhecimento e crendo no verdadeiro sentido do Natal. E isso só é possível conhecendo verdadeiramente quem foi que nasceu, de quem é esse Natal. Que Deus nos abençoe, nos ajude a vivermos e celebrarmos o Natal verdadeiro de Jesus Cristo como verdadeiros filhos de Deus, para a glória de Deus e para o nosso gozo, em nome de Jesus. Senhor, faze isso. Ilumina o nosso entendimento. Põe Tu mesmo a Tua palavra no nosso coração, de maneira que ninguém, como nosso inimigo, possa arrancá-la de lá. E que nós, ó Deus, como Teus filhos, a vivamos com integridade, intensamente, tendo assim o verdadeiro gozo, a verdadeira alegria de sermos um contigo, Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, amada igreja, ide em paz. Permanecei em paz. E que a graça salvadora do Senhor Jesus, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, as ternas consolações, a doce companhia, a orientação, a direção, a iluminação, a sabedoria do Espírito Santo sejam com cada um de vós e com todo o povo de Deus, reunido ou espalhado por toda a face da terra, desde agora até a volta do Senhor Jesus. Amém.